Graça e paz, juntos novamente agora para o capítulo 8 do livro Vivos no Vale. Mais um testemunho tremendo dentro de todo esse contexto, a nossa vida, desde que o Senhor nos trouxe para essa cidade e nos trouxe debaixo de palavras proféticas. E realmente, assim como Jeremias capítulo 1, verso 12 diz, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Então, quando realmente a palavra vem do Senhor, você pode ter certeza, ela vai se cumprir. A confiança que nós temos que ter é que Ele realmente é fiel quando Ele promete. E deixar realmente Deus ser Deus e Deus fazer. Hoje eu quero contar algo muito especial e dentro desse contexto também um grande livramento. Foi que uma das palavras proféticas que foram nos dadas a respeito da nossa vinda para essa cidade, foi que o nosso primeiro filho seria um homem. E realmente Deus assim o cumpriu e se mostrou sendo realmente algo que o Senhor tinha dito. O Gustavo, ele nasce no dia 1º de janeiro de 99. Só que não foi um nascimento normal. Nós havíamos passado a virada de ano na igreja e fomos convidados para fazer um passeio na praia, com alguns irmãos. E nós saímos da igreja e fomos numa praia aqui próxima e chegamos lá, ficamos um tempo conversando, fomos dormir. Pela manhã a Sandra acorda toda molhada, a bolsa havia se rompido. Então nós saímos na disparada, voltando aqui para a cidade para ir para a maternidade. Não sabíamos que esse contexto todo traria um grande sofrimento, para esse parto. A Sandra, na verdade, quando chega à maternidade, já tinha até uma certa dilatação. E poderia, pelo visto, se fosse transcorrido tudo normalmente, ela poderia ter tido um parto normal. Só que não foi isso que aconteceu. O Gustavo estava sentado e pelo tempo em que ficou ali, devido ao fato do líquido ter se esvaído, ficou sem ar por um bom tempo. Isso foi notório porque quando eles fazem a cesárea e tiram o Gustavo às pressas, não se ouve choro. Dali ele foi levado direto para a incubadora, para a UTI, e ele nasceu roxinho. Eu vi aquilo porque eu estava ali ao lado acompanhando a cesárea. E eu já fiquei muito preocupado porque eu não escutei ele. E já em seguida os médicos vieram falar a respeito da situação dele. E nós começamos uma batalha de oração. Uma batalha de oração crendo que a promessa do Senhor, mesmo apesar dessa situação, ia se cumprir. E aqui volta um ponto que eu já toquei numa outra situação do testemunho que a gente vem contando. Que nem sempre, por ter havido uma promessa, uma palavra do Senhor, uma direção do Senhor, quer dizer que vai ser fácil e não vão ter lutas. E realmente essa foi uma batalha muito, muito, muito intensa. Nós consagramos o Gustavo desde o ventre, quando soubemos que o Senhor tinha trazido à existência essa semente no ventre da Sandra. Nós ficamos muito felizes. Deus havia usado uma irmã tempos atrás para falar com a Sandra já aqui na cidade, que ela tinha visto a Sandra grávida. E no primeiro momento essa mulher ela não entendia se era uma gravidez espiritual, algo que Deus estava trazendo ao ministério, ou vidas que o Senhor ia colocar no caminho dela, ou se era realmente um filho natural. E, para nossa surpresa e alegria, era o Gustavo. Os dias se passaram, foram 19 dias de UTI, 19 dias dentro da maternidade. Quem já passou por isso sabe que não é fácil. E, ao longo do tempo, essa promessa nos veio à lembrança. A Sandra fez várias orações ao Senhor e numa delas Deus fala com ela e disse para ela: vocês já consagraram ele a mim. Ele é meu, eu estou cuidando dele. Quando essa palavra vem para Sandra, o Senhor fala no espírito dela, foi muito claro e como que se fosse audível.
Então ela descansa, e quando ela me fala, eu também entro nesse descanso, entendendo então que o Senhor estava nesse processo. Estava ali trabalhando e sustentando a vida do Gustavo, e nos sustentando também nesse momento, né, de dificuldade. A igreja orando, os irmãos orando, por isso que congregar é fundamental, você estar numa igreja é fundamental, você ter esse alicerce, esse suporte, né, de irmãos que estão ali na brecha com você, dando palavras para você em todo o tempo. Fica firme, estamos contigo, estamos orando, estamos na brecha. Isso é maravilhoso, amados. A oração, ela transforma essa situação difícil. Talvez você já passou alguma situação, ou pode estar passando. Entenda que se tiver cobertura de oração, irmãos, pessoas, queridos, orando com você, pode ter certeza que é diferente esse momento que você está passando. Você sente que é um suporte. E em vários momentos da minha vida eu pude desfrutar disso. Saber que realmente a situação estava difícil, mas eu não estava sozinho. E o próximo capítulo vai trazer algo muito tremendo em relação a isso. Realmente foi um dos vales mais difíceis que o Senhor nos permitiu passar, mas o Senhor esteve conosco o tempo todo. Então, no próximo capítulo nós vamos falar sobre isso. Mas aqui nesse capítulo nós tivemos uma vitória muito tremenda, muito linda, né? Que depois dessa palavra que Deus traz no coração da Sandra, ela descansa, e começamos todo dia, né, a visitar o Gustavo ali na UTI, a pegar na mãozinha dele, aquele corpinho pequeno que cabia na minha mão, por ter nascido prematuro de 8 meses, né? Tem mais esse detalhe, não era o tempo ainda realmente do parto, ele nasce prematuramente com 8 meses, né? Então ele nasceu bem pequenininho, mas nós vimos que o Senhor dia a dia foi dando crescimento para ele. Ele não mamava, ele não pegava, né, o peito, então tinha que a Sandra tirar o leite e aí botar num copinho, numa seringuinha, e todo dia ir lá dar um pouquinho, orar a Deus para que ele então bebesse o leite, para que isso fosse ajudando ele, né, a crescer. E a gente viu realmente um milagre, porque crianças na situação dele, que nasceram também prematuras, não suportaram vir a óbito. E os médicos diziam, olha, vamos aguardar. Eles não davam uma previsão, não davam um diagnóstico. Porque o tempo que ele ficou, né, no útero, sem o líquido, e o espaço de tempo até chegarmos à maternidade, fazer a cesárea, ele estava sofrendo nesse período. E realmente foi um milagre, queridos. Ele ter, depois de passar tudo isso, não ter ficado sequela, né? Nós cremos nessa bondade de Deus que age em meio a situações que realmente os médicos ficam de mãos atadas. Hoje nós vivemos uma situação, né, devido a esse vírus que está espalhado pelo planeta, em que os médicos são limitados, né? A gente vê a luta deles, a dificuldade deles, e é assim numa UTI neonatal. Eles vão até uma altura, eles vão até onde a ciência permite, mas tem situações que só a mão de Deus, só o milagre dele, e nós vimos esse milagre no Gustavo, né? A partir desse tempo então que a gente pôde ministrar então, né, uns ml de leite para ele, e é incrível, né, como esse leite materno tem essa força, como realmente Deus fez tudo perfeito. Então ele aos pouquinhos foi reagindo, e ele só poderia sair se realmente ele pegasse a mamada. E Deus fez para Sandra, deu, né, para ela essa graça, né, de ter bastante leite naquela época. Ela pôde ajudar algumas mães que não tinham leite naquela época, então ela tirava o leite, botava no banco de leite, e ali as mães podiam dar para os seus bebês. Olha que coisa linda. Até depois que saiu da maternidade, continuou fazendo isso. A maternidade vinha em casa buscar o leite, né? O leitinho que Deus dava para a mamãe ali, para ela poder até suprir outras crianças. O Gustavo realmente, depois que saiu, depois de 19 dias, foi uma grande alegria quando a gente teve, né, essa alta. A Sandra pôde então ir para casa. Ela chegou em casa exaurida, porque estar dentro da maternidade é algo realmente complicado. As mães que estão ouvindo isso sabem do que eu estou falando. Ela chegou muito desgastada do período, né, de luta para ajudar ali o Gustavo a sair daquela situação.
Então, a oração no vale, ela faz toda a diferença. Eu e você realmente precisamos compreender isso. Situações que vão acontecer, que vão ser necessário realmente você já ter um preparo, né, antes disso, de vida de oração, para poder suportar esse momento. Então, que o Senhor possa te dar força. Se você está vendo esse vídeo, está passando por isso agora, está com um bebê prematuro aí, ou está grávida, descanse no Senhor e entenda que realmente Ele é um Deus de milagre, né? Ele é um Deus maravilhoso. Hoje o Gustavo está com 21 anos, fazendo faculdade, né? Trabalhando, servindo ao Senhor, congregando na igreja e sendo também da área do louvor. Ele hoje é baterista também. Então, Deus, ele é maravilhoso, queridos. Como Deus, ele honra e vela pela sua palavra para cumprir. E eu quero deixar aqui um texto para você, para incentivar você a entender que mesmo em situações difíceis, o Senhor, ele continua presente, né? E o texto está em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, com as lutas, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Veja que Deus, ele é tão lindo na sua palavra e que ele fala e dá para nós subsídio e suporte para quando estivermos em alguma situação de luta, né? Alguma situação no vale, alguma situação que está fora do controle, entender que não nos sobrevém algo que seja maior do que nós possamos suportar, mas Ele é fiel e justo para trazer o livramento também. Então, independente do momento que você esteja vivendo, eu quero orar com você agora, para que o Senhor possa te fortalecer mediante essa palavra, entender que Ele é com você nesse momento também. Pai Santo, eu quero te louvar e te bendizer pela oportunidade de poder testemunhar desse milagre e declarar sobre essa pessoa que está vendo esse vídeo, que assim como promete a tua palavra em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 13, o Senhor é fiel e justo para nos dar o livramento, e não nos sobrevém, Senhor Deus, tentação ou luta que seja maior que possamos suportar. Senhor, Tu és fiel em todo o tempo. Ajuda, Senhor, essa pessoa que está vendo esse vídeo, Senhor, essa mãe que talvez está passando uma situação difícil com o filho, Tu conhece todas as situações, Pai, que estão ocorrendo nesse momento, pois Tu és soberano sobre céus e terra. Senhor, os Teus olhos percorrem a terra, nada te foge ao controle. Entra com provisão agora, sustenta, Pai, esses Teus filhos pela Tua bondade. A minha oração é que a bênção do Senhor os alcance e que o livramento seja tão tremendo, Senhor, que eles tenham desejo de testemunhar do Teu poder e falar, Senhor, Pai, para todos, que o Senhor é fiel e justo e verdadeiro e sempre, Pai, entra com livramento no momento oportuno. Nós te bendizemos e te exaltamos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo tem te abençoado, você possa compartilhar com outros. Tem vitória a caminho, em nome de Jesus. Shalom.